Finalmente, Silas Malafaia foi incluído no inquérito que investiga Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo e Jair Bolsonaro, para apurar o crime de coação no curso do processo com interferência dos Estados Unidos. Este inquérito não existe porque Alexandre de Moraes o inventou, mas sim porque a Procuradoria-Geral da República, o Ministério Público, solicitou a sua abertura. Há algum tempo, desde que Bolsonaro tentou o golpe de Estado e por isso é processado criminalmente, como qualquer brasileiro, Malafaia vem organizando e realizando manifestações golpistas pelo Brasil, tentando coagir o STF para que não aplique as leis a Jair Bolsonaro. Talvez por achar que Bolsonaro é um enviado, sabe-se lá de quem, imune às leis do homem. A luta de Malafaia não é pela fé do povo, pelos evangélicos que ele diz que representa, pelos desvalidos que precisam de um alento religioso. A luta dele é pela impunidade de criminosos, pelo ataque ao poder judiciário brasileiro, pelo impeachment de um ministro que simplesmente realiza o seu trabalho. E apenas porque esse trabalho, legal e justo, não agrada a Malafaia, não faz bem aos seus interesses, sejam eles quais forem. Silas Malafaia jura que não houve uma tentativa de golpe. Garante que Bolsonaro é honesto e segue divulgando que Alexandre de Moraes está errado. Ele insiste que os brasileiros precisam acreditar nele, ao invés de ler e compreender os fatos que marcaram a tentativa de golpe de Jair Bolsonaro à luz de nossas leis e da Constituição Federal. Ele provavelmente acha que acreditar nele e em Bolsonaro seja um ato de fé. E realmente é, em alguma medida, porque só mesmo a crença no invisível é capaz de subverter a inteligência de uma pessoa e convencê-la a abandonar a realidade para acreditar em contos mitômanos de um pastor de extrema-direita. Malafaia tem a esperança de que as pessoas deixem de tentar compreender o processo que Bolsonaro responde. E espera que cada patriota desse país esteja ao lado de Donald Trump nas ações contra o Brasil. Os bolsonaristas têm mesmo o hábito de subestimarem a inteligência dos brasileiros. Veja, por exemplo, quando eles dizem que Alexandre de Moraes deveria deixar de julgar o processo de tentativa de golpe porque ele foi vítima do crime. Não seria isso justamente uma confissão de que houve o crime? De que houve uma tentativa de golpe com um plano de assassinato do ministro? E que tentar tirá-lo do julgamento é tão somente resultado do medo que eles têm de um juiz que não se vende e que não abre mão de fazer valer as leis? Por causa de sua inclusão no inquérito, Malafaia já fez vídeos agressivos e disse que a justiça escolheu o cara errado e que ele não tem medo. Mas por que Silas Malafaia deveria ter medo? O STF não parece desejar que ele sinta medo. A justiça não atua para despertar medos, ela apenas processa, julga e aplica punições quando os crimes já aconteceram. O medo deveria ter sido sentido antes, se é que o medo da lei é capaz de evitar o crime de alguma forma. Depois que já aconteceu, e se aconteceu, o correto, o honesto e o digno para qualquer cidadão é encarar as consequências de seus atos. Nada além disso. É exatamente por esse motivo que não é preciso ter medo. Andar conforme a lei e a ética sempre gera segurança, confiança, nunca medo. Por isso é estranho que Malafaia grite tanto nas redes sociais. Alguém que anda rigorosamente dentro das regras legais não necessita atacar juízes, ao contrário, pode tornar-se aliado da justiça quando vê que o objetivo é punir criminosos, principalmente um pastor. Alguém que diz agir em nome de Deus não abraça criminosos que nem sequer se arrependem de seus delitos. Não ataca agentes do Poder Judiciário, do Ministério Público, quando estão colocando em prática as funções que a Constituição lhes determina. Malafaia disse também que a PF atua como se estivesse em regimes autoritários. Mas será que Malafaia entende o que é democracia? Um sistema de governo que une as pessoas em torno de um bem comum e não em torno do privilégio a apenas um. E muito menos em torno do privilégio a um criminoso. Menos ainda em torno do privilégio a um criminoso golpista, que atuou pontualmente para golpear a própria democracia. A justiça sempre foi assim, sempre perseguiu criminosos, e é assim que funciona. E até pouco tempo ninguém reclamava. Quando não era Bolsonaro nem Malafaia, os atingidos pelas leis democráticas, tudo corria tranquilamente. Quando era o resto da sociedade brasileira, os simples mortais perseguidos pelas leis e pelos agentes da justiça, Malafaia estava em paz, fazendo seus discursos religiosos dentro de suas igrejas. Mas ele resolveu fazer política da pior maneira, aliada ao bolsonarismo,
repleta de ilegalidades, imoralidades, golpes, assassinatos, e aí deu no que está dando. Só tem um problema em Silas Malafaia ter sido incluído neste inquérito agora: o fato de que demorou demais para isso acontecer.